Deus abençoe o cultinho delas. Irmão, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 11. 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo de número 3 ao versículo de número 11. Todos encontraram, amém? Graças a Deus. Mesmo assentados, mas o nosso coração e nosso entendimento reverente à palavra de Deus, leiamos segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 11. Diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra e que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse momento com graça e sabedoria para a gente compreender aqui o propósito de Deus nas Escrituras. Irmãos, a igreja de Corinto, ela é uma igreja que desde a primeira carta de Paulo, ela enfrentava um problema crucial para a igreja, um problema de relacionamento. A igreja dos Coríntios, na primeira epístola de Paulo, capítulo 1, ele já fala de que Deus não é Deus de Apolo ou Deus de Paulo. Deus não está dividido. Porque aquela igreja, naquele momento, era uma igreja que devotava a sua fé e a sua confiança na liderança, ao ponto de quebrarem relacionamentos, um dizendo, eu sou de fulano e eu sou de ciclano. Isso, sem dúvida, é uma demonstração de imaturidade e incapacidade de manter relacionamentos saudáveis, porque naturalmente a gente percebe de que Deus estabeleceu um princípio. E qual é o princípio que Deus estabeleceu? De que por meio de relacionamentos saudáveis, nós temos a capacidade em Deus de sermos transformados, consolados e impactados pela presença graciosa do Senhor Jesus Cristo. O que esse texto está nos ensinando aqui, mais uma vez, é exatamente de que quando se há, e esse texto está falando de relacionamento diretamente, quando se há esse entendimento de que há num lugar ou na nossa trajetória como gente que serve a Jesus, relacionamentos quebrados, isso cerra
a oportunidade de Deus agir e nos consolar e consolar outros. Porque o princípio é básico. Deus, nós, melhor dizendo, pessoas como eu e como você precisam de Deus, mas nós também precisamos de pessoas. O princípio do evangelho é básico, é o discipulado, é a troca de relacionamento. Então essa igreja de Corinto é uma igreja imatura por quê? É uma igreja imatura porque não aprendeu a se relacionar. Não aprendeu a ter relacionamento saudável. E quando nós não temos relacionamentos saudáveis, relacionamentos transformados e impactados pela presença de Deus, nós não temos como crescer, avançar, progredir, porque Deus estabeleceu isso como um princípio espiritual. E qual é o princípio espiritual? Eu preciso de você e você precisa de mim. Para crescermos, é uma reciprocidade, você precisa de mim e eu preciso de você. Enquanto nós não compreendemos que relacionamento é o fundamento no qual Deus estabelece a nossa consciência e o nosso coração para que a gente valorize e aprenda a viver junto, nós não seremos transformados. E pelo contrário, continuaremos imaturos. Continuaremos seguindo caminhos que nós mesmos decidimos fazer. Ninguém, irmão, ninguém. Todos nós que estamos aqui reunidos, ninguém pode viver sozinho. Eu preciso da sua ajuda, você precisa da minha ajuda. Sabe por quê? O Cristo que está em mim forma o Cristo que está em você. O Cristo que está em você vai formar o Cristo que está em mim. É o nosso relacionamento que produz força, que produz autoridade, que produz capacidade da gente avançar no nome de Jesus. Então nós vivemos também num tempo, e relacionamento é fundamental no Evangelho, é o ponto central do Evangelho, e nós vivemos num tempo onde os aparentes discípulos de Jesus estão vivendo um conflito enorme um com o outro. Lançou esse negócio de política então, irmão? O que tem de gente falando por meio de palavras, mas palavras com tonalidade de agressão ao outro, só por causa de uma discordância política, é um absurdo, irmão. O que tem de gente que se diz seguidor de Jesus, mas que não aprendeu a se relacionar, é um absurdo. Quando alguém discorda politicamente, isso aí a gente está vendo no Facebook, né? Às vezes torna-se até insuportável de abrir e de ver alguma coisa ali. Porque o que há são troca de farpas, ataques um ao outro, destruição um do outro, quebra de relacionamento. E aí, a nossa sociedade hoje, ela não valoriza mais relacionamento. Os relacionamentos são por meio de rede. Então, quando você não quer mais ter relacionamento com alguém, o que você faz? Exclui, deleta, bloqueia. Quebrou a proposta do Evangelho. Quer ter gente madura ajudando quem está caminhando ainda, quem está lá nos primeiros passos. Gente madura, cheia do Espírito Santo, pegando na mão de alguém que está caindo de vez em quando e falando assim, vamos, porque faz parte do show isso, você vai ser aperfeiçoado, eu creio no poder do Evangelho sobre a sua vida. Aí quando acontece um problema, primeira coisa, vamos excluir, vamos deletar, vamos bloquear, porque aí a gente corta relações. Não foi, não é e nunca será a proposta do Evangelho. Então Jesus também, no capítulo 5 de Mateus, lá, capítulo 5, capítulo 6, ele fala que todo aquele que chama e agride o irmão com uma palavra, esse é declarado como um homicida. Por que ele é declarado como homicida? Porque a ideia é que a proposta maligna dos nossos dias é fazer com que o Mateus mate alguém na existência do outro. É tornar as relações de assassinato. Sabe o que é isso, irmão? Eu mato fulano na existência do outro. Como é que eu mato alguém? Difamando. Então eu chego para, vamos supor, para Isabel e falo mal. Não falo mal, eu difamo. Eu assassino o Nilson na vida da Isabel. Isso é um assassinato. Sabe por quê? E Satanás, compreendendo isso, pegou esse viés de quebrar relacionamentos, de destruir relacionamentos. Sabe por quê? Em algum momento, o Nilson
poderá ser uma grande bênção para a vida da Isabel, mas ele não será, sabe por quê? Porque eu matei o Nilson na vida da Isabel. Eu destruí o Nilson na vida da Isabel. Eu destruo o Nilson é sempre o Nilson, né? Não o Nilson, né? Mas eu destruo o irmão na vida dos meus filhos, daqueles que estão perto de mim. Esse irmão, em algum momento, quando o mundo dá voltas e a proposta do evangelho é essa, esse irmão vai ser uma grande bênção para auxiliar aqueles que estão próximos da gente. Toda vez que eu mato alguém na existência do outro, eu sou considerado um homicida. E considerado um homicida, eu não luto contra você, eu luto contra uma obra que o Espírito Santo deseja realizar, que é a obra da comunhão. E toda vez que eu me coloco no meio dessa parede, criando paredes entre irmãos, eu estou no caminho do Espírito Santo. E se eu estou no caminho do Espírito Santo, ele vai me derrubar. Você não vai ficar de pé, eu não ficarei de pé. Se eu estou no caminho dele, eu precisarei cair. E só a misericórdia de Deus para nos levantar. Então, a proposta que a gente vê nesse texto aqui é até para explicar qual é o motivo da falta de amadurecimento na fé. Por que tem muita gente imatura ao caminhar com Jesus? E o apóstolo Paulo vai nos ensinar qual é o motivo. Qual é a causa desse acontecimento? Porque falta relacionamentos saudáveis entre irmãos maduros. Ninguém consegue crescer sozinho, meu irmão. O Jesus que está em você nunca será formado se você ou eu estivermos trancados dentro de uma sala, não estando disposto a mantermos relacionamento. Porque a maior obra que o Espírito realiza é exatamente essa: me conduzir até você, para que as suas experiências vividas me ajudem na minha caminhada, e as minhas experiências vividas possam te ajudar nesse momento de dor e de angústia que você está vivendo. Então eu preciso de você e você precisa de mim. E a gente precisa entender que no Evangelho, relacionamentos saudáveis são instrumentos de Deus para nos capacitar. Relacionamentos saudáveis nos capacitam para que possamos viver situações mais adversas na nossa vida. Você quer viver o momento de dor que você está passando? O momento de dificuldade que você está vivendo? Eu creio que ninguém aqui está vivendo 100%, né? Sempre falta alguma coisa, sempre a gente está enfrentando uma dificuldadezinha aqui, uma dificuldadezinha ali. Todos nós precisamos aprender a lidar com as situações que se apresentam diante de nós. Todos nós pedimos a Deus: Senhor, dai-me sabedoria. Sabe quando que a gente adquire sabedoria? No meu encontro com você, no meu relacionamento. Porque Deus tem filhos, irmãos. E filhos maduros do nosso Pai, cheio do Espírito Santo, pegam pessoas em cacos e fazem a obra que o Senhor dele fez. Reúne os cacos e monta novamente a trajetória de gente caída. E faz com que essas pessoas se apresentem novamente diante de Deus, dispostas para caminhar. Então, o nosso relacionamento, ele tem uma finalidade. Ele tem, melhor dizendo, que o apóstolo Paulo nos ensinará, ele tem duas finalidades. Quando eu me relaciono com você, e você se relaciona comigo, eu preciso aprender duas verdades. Primeiro, que o meu relacionamento com você tem uma finalidade. E quando eu estou me relacionando com você, eu estou cumprindo a missão. Esse é o princípio que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Esses primeiros 5 versículos, do versículo 3 até o versículo de número 7, o apóstolo Paulo está exatamente montando o seguinte, porque essa segunda epístola de Paulo fala de que houve um pessoal na igreja, primeiro, que estava difamando o apóstolo Paulo. Estavam rindo e debochando dos ensinos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve essa segunda epístola, tem uma tonalidade que ele estava decepcionado com as pessoas. Mas o apóstolo Paulo, em momento algum, você vê ele dizendo: vocês são isso, isso, isso e aquilo, e vocês não merecem o meu relacionamento. Pelo contrário, ele começa o capítulo 1, versículo 3, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia, Deus da consolação. Porque o apóstolo Paulo entendeu que o relacionamento de um homem de Deus, maduro,
pessoas que estão errando o caminho é fundamental para que elas sejam transformadas. É sempre o que a gente conversa e fala durante as quartas, durante a escola dominical, e a gente sempre conversa isso. Quem deve entrar, quem deve sentar é a pior pessoa. Quem deve entrar aqui dentro é a pior pessoa, como eu e como você. Pessoas que não prestam, como eu, como você. Pessoas que carecem da graça de Deus, como eu e como você. Mas a proposta é a seguinte: gente que entre aqui, que não presta, que precisa da graça de Deus como eu e como você, eu duvido que essa pessoa se relacionando conosco, ela não vai ser transformada pelo poder do Evangelho, pela graça de Deus que é manifesta em nosso meio. Eu duvido que uma pessoa que vem para cá, caída, precisando de ajuda, no meu contato com você, no nosso contato, de abraçarmos, de cuidarmos, ela não seja transformada pelo poder da cruz do Calvário, que habita em nós e é transmitido por meio dos nossos relacionamentos. Então o apóstolo Paulo, nessa consciência de que o meu relacionamento com você, eu estou cumprindo uma missão, eu estou fazendo com que você seja alvo de tudo aquilo que eu vivenciei, transmitindo para que você seja fortalecido, transformado e reestruturado à imagem de Jesus. E aí a gente começa a fazer uma pergunta, porque o apóstolo Paulo faz isso, ele diz: tem gente que te feriu? Tem gente que te feriu? Tem gente que te caluniou? Tem pessoas que te magoaram ao longo dessa trajetória? O apóstolo Paulo nos ensina que quem não entende que quando eu chego no Evangelho eu encontro uma missão, não vai entender que somente por meio do relacionamento a gente é capaz de transformar aquelas pessoas que nos magoaram. É quando a gente começa a entender vida e missão como a mesma coisa, e entende que o meu relacionamento é o lugar de eu cumprir a missão. Então, quando eu estou com você e você está comigo, quando você está com outro irmão, é tempo da gente se relacionar para quê? Para cumprir a missão, irmão. E o apóstolo Paulo nos ensina exatamente isso, que só podemos compreender relacionamentos como oportunidade de cumprir a missão, primeiramente, quando eu entendo o caráter do nosso Pai, Quem é o nosso Pai? Por isso que ele diz no versículo de número 3. Quando eu entendo quem é o meu Pai, é impossível eu não me relacionar por meio de quem Ele é. Sabe quem Ele é? Ele é misericordioso e Ele é o Pai das consolações. Deus, ao olhar para cada um de nós, irmãos, Ele exerce misericórdia. A ideia que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é de que quem Deus é, quem o seu Pai é, seu Pai é misericordioso e o seu Pai é consolador. Ele está mais ou menos nos dizendo exatamente isso, que quando eu entendo quem Deus é, eu passo a construir a minha identidade segundo aquilo que o meu Pai é, porque eu sou filho dele. Quando eu olho para o meu relacionamento, eu entendo o que Deus fez por mim, sendo misericordioso e consolador, olhando para a nossa queda, olhando para a nossa destruição, olhando para tudo que nós éramos e somos, pecadores que carecem da graça e da misericórdia de Deus. E quando nós olhamos para quem Deus é, nós não temos desculpa, porque aprendemos a construir a nossa identidade de acordo com o que o Pai é. Sabe o que é ser Pai das consolações, irmãos? De que tudo que provém dEle, que conforta o seu coração no dia difícil, procede dEle. Essa luz maravilhosa que traz paz no momento que nós estamos aflitos, a ponto de perder a vida e desesperar da existência. Essa consolação inunda o nosso ser, porque Ele é o Pai de toda a consolação. De toda a consolação quer dizer de que por todos os lados nós somos cercados por misericórdia, graça, bondade e consolação do nosso Pai. Quem Deus é? Isso vai me dizer o que eu preciso ser. Mas não é só quem Deus é, Quando eu compreendo que a missão de Deus era se relacionar comigo, que a missão de Deus era vir ao meu encontro, como filho desse Pai eterno da misericórdia e da consolação, o que farei, se não for o mesmo que o meu Pai fez? Ser um agente de consolação e de misericórdia.
Se Deus te chamou da escuridão para ser luz, então brilhe na escuridão de quem ainda está lá. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mas não é só quando eu entendo, né? Só podemos compreender também relacionamentos como oportunidade de cumprimento da missão quando eu olho para Jesus e percebo o maior exemplo de relacionamento que capacita. Você está vendo o verso de número 5? Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que todas as vezes que eu cheguei diante de Jesus precisando de graça e misericórdia, Ele me assistiu. De que esse relacionamento com Jesus é baseado no sofrimento dele. É o sofrimento de Jesus que me traz graça para viver, para perseverar, para continuar no caminho, com paciência, perseverança e atitude. Quando eu olho para Jesus, eu não vejo apenas uma cruz onde foi o seu sofrimento, foi marcada a sua vida e foi marcada a sua morte. Eu vejo um sofrimento que me capacita para viver. Se você hoje não tem motivos para viver, se você acha que não tem forças para caminhar diante de Deus, os sofrimentos de Jesus te capacitam para viver em novidade de vida. Os sofrimentos da cruz te colocam de pé diante do desafio para caminhar firme e perseverante para a honra e glória do nome dEle. É um sofrimento que capacita. Jesus morre, sofre em nosso lugar. Para quê, irmão? Quando eu compreendo relacionamento como cumprimento da missão, eu passo a olhar para Jesus, passo a olhar para o meu Pai, passo a olhar para Jesus. E o nosso, exatamente essa ideia, o nosso relacionamento com Jesus vai dizer muito a respeito do caráter que eu vou desenvolver ao longo da vida. E aí é por isso que a gente começa a desenvolver essa presença e esse relacionamento com Jesus. Sentando aos pés do Mestre, falando com o Mestre, estando com o Mestre e tendo prazer nisso, irmão. Pertencendo ao Mestre dia após dia. À medida que eu me relaciono com Jesus, Jesus imprime em mim suas características. E eu fico pensando, né? Sonhando, né? Imagine se nós criássemos uma cultura na nossa mente, na nossa cabeça, aqui no nosso coração, de olhar para Jesus todas as vezes que a gente for fazer um trabalho para o avanço e progresso do reino de Deus. E a gente olhar para Jesus e falar assim, o que é um dia dedicado a isso? Dedicado a quem? Dedicado a pessoas. O que é um dia dedicado a pessoas? Que a ideia é essa, à medida que eu me relaciono com gente, eu expresso a graça de Deus. À medida que eu deixo de viver algumas questões na minha vida, abro mão, porque a ideia é essa, de Jesus, os sofrimentos de Jesus, nos capacitam para viver em novidade de vida, nos capacitam para viver momentos novos, desafiadores, e que a gente cumpra a missão nisso, da gente criar uma cultura. E essa cultura é uma cultura que vem do sopro do Espírito Santo sobre nós, onde a gente compreenda aquilo que nós fizemos no dia 12 aqui com as crianças. Doamos um dia inteiro. As irmãs vieram aqui, doaram à noite, da quinta. Na sexta, o dia inteiro. A nossa dor, irmão, foi para edificar a gente. Imagine se a gente compreender o que são os sofrimentos de Cristo. Sabe o que são os sofrimentos de Cristo? Sofrimentos de Cristo nos capacitaram para viver. Então, os nossos sofrimentos também capacitarão gente para levantar e caminhar para a honra e glória do nome exclusivo dEle. O meu relacionamento com você e o seu relacionamento comigo, o relacionamento da igreja com a comunidade, não pode ser outro caminho, se não for o caminho da cruz. Porque é o caminho da morte que produz vida em outros. Gente que abriu mão do seu feriado para estar junto, né? Para fazer a coisa acontecer, irmão. Os sofrimentos de Cristo se demonstram
em grande medida, quando transbordam da gente. Então, relacionamentos saudáveis nos capacitam exatamente porque, à medida que nós sofremos para que o outro tenha vida, isso reflete o caráter de Jesus sobre nós, irmãos. E aí nós aprendemos também com o apóstolo Paulo, de que quando a minha relação com Jesus é genuína, passo a ser uma expressão de quem Ele é. Por isso que ele diz, lá no verso 4, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Para o quê? Para podermos consolar. É Ele que nos dá graça para enfrentarmos os nossos desafios. Para quê? Para que a gente abençoe outras pessoas. E aí o apóstolo Paulo está dizendo exatamente essa ideia, de que toda obra que Deus realiza em mim, ela não me tem por fim último. Sabe o que isso quer dizer, irmão? De que se Deus me deu um copo d'água, eu só sou abençoado quando esse copo d'água chega a outra pessoa. De que Deus me deu graça para viver algumas dificuldades, e que essas dificuldades que forjaram em mim paciência, perseverança, que essas dificuldades forjaram em mim uma pessoa de fé, isso só vai ser bênção quando outras pessoas forem ajudadas com aquilo que você viveu. As experiências que nós temos com o Senhor não são simplesmente histórias, as experiências que acrescentamos, que recebemos da parte do nosso Deus, dia após dia, não são histórias para a gente ficar se gabando, não, irmão. Para a gente ficar assim, no dia tal, Deus me deu uma experiência. Não são histórias para a gente ficar se gabando, não. Pelo contrário, tudo que você viveu de sofrimento e conseguiu vencer, porque a graça de Deus e porque tinha alguém do seu lado, uma amizade que vale a pena ser celebrada. Sabe por que você conseguiu vencer? Porque a graça de Deus foi por você e teve alguém do seu lado. Agora, quem está no seu lado aí, que talvez esteja sofrendo, receba esse entendimento. O seu sofrimento e a sua vitória precisa também alcançar alguém. As suas experiências não devem morrer em você. Não devem ser histórias que a gente fica assim, no ano de 1900 e alguma coisa, eu vivi uma experiência tremenda com Deus. Que experiência é essa que não te leva em direção ao outro, meu irmão? Sabe o que é? É essa ideia que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu fui consolado e essa consolação se tornou em mim, sabe o que? Graça, para onde eu passar, eu possa distribuir aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. A ideia é exatamente essa. De que seria um exemplo interessante agora que a gente poderia dar, é que em uma caminhada no deserto, vamos supor que você está numa caminhada no deserto. A gente fala muito de deserto, né? Uma caminhada para o deserto, uma caminhada de dificuldade, Deus te deu um copo d'água para você viver no deserto. Mas Deus te deu um copo d'água por alguém. Alguém que já tinha passado pelo deserto com um copo d'água, chegou no final do deserto, entregou para você e falou, agora é sua vez. E aí você vai para o deserto, vai para um momento difícil da vida e aprende a viver no deserto com um copo d'água. Sabe, quando a gente chega no fim do deserto, dessa passagem, esse copo d'água ainda está cheio. Sabe o que a gente precisa fazer com ele? Passar para o outro. A ideia, meu amado e minha irmã, é de que Deus não deseja, sabe o que para mim e para a sua vida? Que sejamos um recipiente. Sabe o que é um recipiente? Um copo. Um copo desse aqui. Vendo? Um copo desse aqui cheio da graça de Deus. Cheio, transbordando. Sabe o que Jesus deseja para mim e para a sua vida? Sabe o que Ele quer para você? Que você não seja um copo, não. Mas que você seja um cano para conduzir a mesma graça que está sobre você, sobre a vida de outras pessoas. Essa água que está dentro de você, essa graça que está dentro de você, você precisa fazer isso aqui, ó. Depois seca. Precisa distribuir. Essa bênção que alcançou você, é tempo de distribuir, irmão. As experiências que você viveu, por isso que a proposta do Evangelho desde cedo foi essa. Gente madura que ajuda a gente que está caminhando agora. Sabe por quê? Porque gente madura, está cheia de experiência, tem muita coisa para compartilhar e fortalecer gente.
Então você é um instrumento de Deus nesse tempo para fazer, sabe o quê? Ser um canal da graça de Deus para quem está aflito. Mas é a ideia de relacionamentos saudáveis. Quando eu entendo que o relacionamento é um instrumento de Deus para eu cumprir a missão, que você é a minha missão, você é o meu campo missionário. Meu campo missionário que eu tenho que compartilhar graça. E tem uns campos missionários aí abençoados, né? Que tem 30 mil hectares, né? Quem tem ouvidos, ouça. Né? Mas nessa consciência de que a água que está em mim só pode ter finalidade quando ela flui para você. Senão ela está morta. Senão água parada dá mosquito, não é isso que falam? Água parada é inútil. Água corrente, água que corre, que flui. Essa é a proposta do Espírito para a sua vida. Essa é a proposta do Espírito para a gente, meu irmão. Que Deus possa nos ajudar a viver isso. Mas o que me impede de viver isso? Sabe o quê? É o meu egoísmo de pensar que o mundo gira em torno das minhas necessidades. De que tudo, quando a gente está vivendo um momento de dor, a gente acha que só a nossa dor é maior do que todas, né? Quem está vivendo um momento de dificuldade, chega e fala assim, chega para o outro e diz assim, pô, rapaz, eu estou vivendo um momento difícil lá. Aí o outro vira e fala assim, porque você não sabe o que eu estou vivendo. Aí fica uma disputa para ver quem está sentindo mais dor, mais dificuldade. Impossível, irmão. Sem condições. É quando eu entendo que a minha necessidade é o centro de todas as coisas. E quando a minha imaturidade também de não entender que quando eu venho para o Evangelho, eu não sou mais um recipiente. Você não é mais um recipiente. Você é um canal de Deus para abençoar outras pessoas. Então, na autoridade do Espírito Santo, seja esse canal de gente que está em trevas e você seja uma luz para brilhar no nome de Jesus. Nada de ser recipiente. Gente abençoada não é gente que tem muito, é gente que aprendeu a compartilhar o pouco que tem. E o pouco que tem, Deus multiplica, meu irmão. E o nome de Jesus é glorificado. Então o Evangelho e relacionamentos saudáveis são instrumentos que nos capacitam para capacitar a outros, para ajudar a outro. O seu relacionamento com o seu irmão não pode ser relacionamento de um homicida, onde você mate um outro irmão na história dele. Você quer ele só para você. Não pode ser assim, porque isso não é proposta do Evangelho, isso é proposta de Satanás para você. Então, se a gente decidir caminhar por isso, nós não temos compromisso com Deus, temos compromisso com o diabo. Então, nos tornamos filho do cão. Amém? Não. Graças a Deus. Então, nessa dinâmica que a gente compreende, meu irmão, que o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Isso é brilhante. Sabe o que ele está dizendo? O meu sofrimento tornou-se em vocês alegria. As minhas algemas, a dor que eu senti foi bom porque eu vi vocês crescerem, eu vi você avançar. É a experiência de um pai com filho, de ver o filho caminhando, crescendo e avançar para a honra e glória do nome de Jesus. Mas também relacionamentos têm uma outra finalidade. Relacionamento, a proposta de relacionamento é que a gente crie, sabe o quê? Laços humanitários. Relacionamento, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, a partir do verso 8, porque não queremos que vocês ignorem a dor que sobreveio sobre a gente quando a gente estava na Ásia. Isso fala de Atos capítulo 19, versículo 23, da perseguição que eles tiveram em Éfeso. Aí ele diz, ao ponto de desesperarmos da nossa própria vida. A dor foi tão intensa que nós pedimos a morte. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A dor foi tão intensa que trouxe sobre nós desgosto de viver. E aí ele está nos ensinando aqui, nos ensina que como homem precisamos entender nossas fraquezas e depositar nossa confiança na graça divina. Irmãos, relacionamento só pode ser feito com um humano, com gente que é gente e que sente dor. E que entende que a vida também tem dor e sofrimento. Relacionamento que acrescenta, que constrói a partir de laços humanitários, de gente que sabe, somente gente que sabe que é gente, fraco e dependente, consegue vencer sua dor e ajudar outros.
Somente gente que sabe que se não fosse a graça de Deus, ele não estaria de pé. Somente gente que sabe que é gente, que sente dor, irmão. Mas aí a gente, de vez em quando, parece que perde um pouco a sensibilidade do que é ser gente. Aí quando a gente está vivendo um momento de dor, aí vamos conversar, vamos desenvolver relacionamento. A primeira atitude é essa, irmão, como é que está a sua dor? Ao invés da pessoa falar, está doendo demais, ela fala, o Senhor é minha força. Para de palhaçada, irmão. A gente está falando de humanidade. Sabe o que é sentir dor? É ser gente como eu e como você. O Senhor é minha força. Não bota essa máscara não. Sinta a dor. Seja gente que sabe dizer, está doendo, ó. Aqui, ó. Feriu, magoou, machucou. Dizer, sou incapaz. Não tenho condições. Mas a gente de vez em quando coloca aquela máscara, está tudo bem. E não tem nada doendo. Sendo que está tudo acabado, irmão. Está tudo indo por água abaixo, a pessoa está se destruindo dia após dia, a dor está batendo na porta, a depressão é uma outra vilã que está batendo todo dia, forçando a porta, querendo entrar, e a pessoa está, eu estou bem, não está bem, está mal, e não tem problema em dizer que está mal. Sabe por quê? Nós somos gente que chora, que sente dor, que se alegra, que sofre. Somente gente que é gente pode ajudar quem está sofrendo, irmão. Porque senão gente que é gente não vai entender a dor do outro, vai querer dizer isso aí é falta de fé. Vai querer dizer assim, sabe por que você está sentindo essa dor? Porque você não ora mais. Misericórdia, amor. Nós precisamos disso. Misericórdia, amor, graça. A gente precisa entender que nós somos gente, que machuca, dói, irmão. Que de vez em quando a gente não quer falar com ninguém. E isso não ser, você está fraco na fé. Sabe por que nossos relacionamentos são imaturos? Porque a gente não aprendeu a lidar com a dor do outro. E olhar para a dor do outro e ver que um dia eu senti aquela dor. Alguém estendeu a mão para me ajudar. E hoje eu também serei um canal para ajudar quem está com a mesma dor a vencer essa dor na graça de Deus. Só relacionamento, só para gente que é gente. Gente como a gente. Gente que não coloca máscara de que está tudo bem, forte. Ninguém é forte, irmão. Todos nós precisamos da graça de Deus e da bondade do Senhor. A primeira demonstração de laços humanitários é a nossa capacidade de reconhecer, de sermos reconhecidos como gente e não ter medo de expressar a nossa dor a fim de que outros nos ajudem. Quantas vezes nós não temos medo de dizer que aquilo que está nos incomodando está doendo e que nós somos falhos? Quantas vezes, irmãos? Nós queremos sustentar uma máscara daquilo que nós não somos. Uma máscara de santidade desnecessária, que é regada de hipocrisia. Deus não deseja isso para a sua história, nem para a minha história, irmão. Deus deseja que a gente seja gente segundo Jesus. Jesus chega para os discípulos sem medo e diz assim, a minha alma está angustiada até a morte. Será que hoje você tem um relacionamento para chegar e dizer, a minha alma está angustiada até a morte? Somente gente que aprendeu a sentir dor, encontra no outro que também aprendeu a sentir dor. Gente que ajuda, gente que capacita, gente que age com maturidade. Aí ele diz, desesperamos até da nossa própria vida. Perdemos a razão de viver. E aí ele nos ensina também. Sabe por que vem a dor? Sabe por que vem o sofrimento? Para que a gente possa baixar a nossa bola, meu irmão. Para que a gente em Deus entenda que nós não somos nada. Sabe por que a dor de vez em quando vem firme, vem forte, e veio para o apóstolo Paulo, vem para mim, vem para você. Sabe por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? A dor veio forte, mas sabe para que ela veio? Para provocar em mim arrependimento e contrição, para que eu possa entender que sem a graça de Deus eu não chego a lugar nenhum. Me coloca exatamente no lugar onde eu deveria estar. Desde o início, de joelho, prostrado, diante da cruz, pedindo, Senhor, misericórdia e graça sobre mim. Sou tão dependente como qualquer um outro. Por isso que ele diz lá, no verso. Nós tivemos, verso 9, tivemos a mesma sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. A dor vem para que a gente pare com a ideia
de que a gente consegue vencer alguma coisa sozinho, de que nós somos alguma coisa. A verdade é essa: nós não somos nada e precisamos da graça de Deus desesperadamente. Quando nós nos colocamos assim, o Senhor nos dá graça, mas o soberbo, o Senhor abate. Aí, quando a gente cria laços humanitários, quem está com depressão não fica com dificuldade de chegar perto de um irmão e dizer assim: meu irmão, estou pensando em cometer suicídio. Sabe por quê? Porque esse irmão que está ouvindo já vivenciou dores e angústia, não vai chegar para ele e vai falar assim: é o diabo. O diabo está aí, irmão. Deixou o diabo entrar na tua cabeça. Quem está sentindo dor, não precisa ouvir isso. Precisa dizer e ouvir exatamente de que, primeiramente, tem um Cristo do lado dele, e esse Cristo é você, sou eu. E segundo, ele tem uma confiança. A fé que você tem pode ser transmitida com ele por meio de palavras e ações de graça e de bondade. Porque a minha identidade é determinada exatamente como eu lido com quem cai, com quem está no chão. Onde está o caído, ali se une os abutres, né? Já dizia o provérbio. Então, com quem está caído, o que eu faço com ele? Chuto, amasso e piso nele? De jeito nenhum, porque senão eu sou um abutre. Quem está caído precisa de uma mão para ser estendida, para uma mão que seja erguida. Quem está igual Pedro, irmão, sucumbindo nas águas, só grita Jesus, e essa mão graciosa estende e levanta. Essa mão pode ser a sua. Esse tempo pode ser o seu. Pode ser o seu entendimento. E aí, a gente começa a entender a vida a partir dessas relações, relação de gente. Gente que sou eu, que é você, que de vez em quando tem vontade de fazer coisas que não agradam a Deus, que erram, que caem e que precisam de ajuda. Imagine você criarmos, então, que seria outra demonstração de laços humanitários, sabe o quê? Uma teia de intercessores. Por isso que ele diz lá no verso 11, finalizando: ajudando-nos também vós, com as vossas orações ao nosso favor, para que por muito seja dada graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Sabe o que ele está nos ensinando, irmãos? Que quando a gente aprende a ser gente, quando a gente aprende a ser ser humano, que sente dor, que é a humanidade de Jesus, a gente aprende também que se somos fracos, precisamos um do outro em oração, em intercessão, em caminhar junto. Sabe qual é a proposta? Quando eu entendo que sou fraco, preciso de você para orar por mim, para me fortalecer. A maior demonstração de laços humanitários é a criação de uma teia de intercessores, é tendo gente orando por você a todo momento. É tendo gente em cada canto orando pela sua vida e fortalecendo você. Nós não conseguimos viver sozinhos, nós precisamos de gente. Laços humanitários são formados de pessoas fracas, que nos impulsionam para Deus, irmãos. Você é uma mola propulsora que conduz gente para Deus. Você é um potencial em Deus para conduzir pessoas para Deus. O seu sofrimento vai lançar luz sobre gente. Celebre isso, porque é isso que Jesus está sendo visto através da sua vida e da minha. Celebremos a vida, a graça e essa criação de uma teia de intercessores. Mas nunca esqueça, nessa teia de intercessores, evite gente que não sabe ser gente. Porque ao invés de você arrumar solução, você vai arrumar problema. Então esse pessoal que quer ser forte, que quer dizer que em Deus é forte demais, e que não tem dor nenhuma, que não está passando por problema nenhum, que sempre está a 10, é só vitória, desconfie dele, porque ele pode ter uma dor tão grande que nem ele mesmo sabe como lidar com ela. Então celebre a vida como a vida é, de gente que sofre e sente dor, e a dor nos une. A dor forma laços humanitários. Essas são as duas finalidades de um relacionamento. Cumprimento da missão. Quando você se relacionar com alguém, entenda, eu estou em missão. Deus me concedeu uma missão. Eu estou te capacitando para viver. Eu estou fortalecendo você para que você vá para a vida e seja maduro na vida. Segundo,
Eu vou criar com você, sabe o quê? Laço humanitário, laço de gente. De você poder dizer para mim qual é a dor que você está sentindo. E você não ter medo de que eu chegue para você e diga assim, o diabo está soprando no seu ouvido. Amém? Sabe por quê? Porque você é gente como eu, a gente sente a mesma dor, eu aprendi a vencer, você não, eu estou te ajudando a vencer isso para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Para a gente fechar, todo Pedro precisa caminhar com Jesus. Todo Paulo precisa de um Ananias. Todo Timóteo precisa de um Paulo. E você? Quem hoje para você é um Paulo? É um Timóteo que está te fortalecendo, que está te ensinando a caminhar com Jesus. Você pode abrir o seu coração para ele? Crie laços humanitários e celebre ao nome de Jesus. Amém? Então, o meu relacionamento com você é um canal e não um recipiente. A graça que está sobre você precisa matar a sede do sedento. Essa água que você recebeu da parte de Deus, ofereça ela para alguém, porque se ela ficar com você, ela morre. Se você foi o fim último disso, experiência que você está vivendo com Deus hoje, celebre essas experiências. Experiência de dor que você está passando hoje, ou já passou na família, em casa, já passou, celebre, porque Deus está formando em você um homem e uma mulher nova, madura, cheia do Espírito Santo e disposta para compartilhar a água que o Senhor tem dado a você. Amém? Graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus fortaleça você, meu irmão. E entenda isso. Não dá para viver sozinho. Quem vive sozinho, morre. Você não foi chamado para viver sozinho. Esqueça o quarto escuro. Vem para a luz, para a comunhão. A comunhão vai te curar, vai te libertar. Porque na comunhão dos santos, ó, o que Marta leu no início, lá na escola dominical, ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como um óleo precioso que desce. Ali Deus ordena o quê? A vida e a bênção para sempre. Lugar de comunhão é lugar de restauração. Você veio aqui arrebentado, você está no lugar certo, você vai ser restaurado no nome de